Fala pessoal, tudo certo? Vamos para mais um vídeo. Vou falar um pouquinho sobre livros novamente. Eu vou citar dessa vez dois livros que podem vir a servir de base para você construir o teu conhecimento sobre o mundo, né? Um dos últimos vídeos que eu fiz foi livros para você aprender sobre a história do Brasil, né? Agora eu trago livros para você aprender sobre a história do mundo, né? Ou seja, começar lá desde o início da humanidade, a evolução das sociedades e compreender como nós chegamos até aqui, né, nesse momento tão conturbado que a gente está vivendo. O primeiro livro, né, sem mais delongas, que eu trago para vocês é este aqui, né? Uma breve história do mundo, tá? Esse livro aqui, ele é um ótimo livro, ele é mais sucinto, assim como no vídeo em que eu falei dos livros sobre a história do Brasil, eu trouxe o do Eduardo Bueno, que é um livro mais resumido, mais enxuto, e depois o livro, né, Brasil, uma biografia, que é um livro mais denso, né, não denso na complexidade de compreensão, mas denso na quantidade de conteúdos. Esse livro aqui do Geoffrey Blaney, ele traz aqui um processo de construção humana que se inicia já lá na África, ou seja, é um livro que vai começar a trazer para você basicamente uma referência de quando o ser humano surge, né? O ser humano, quando eu falo o Homo sapiens, e como esse Homo sapiens consegue, digamos assim, se dispersar para as outras áreas do nosso planeta. Então esse é um livro bem sucinto, bem resumido, muito bem escrito e de fácil compreensão também. A ideia é sempre trazer livros que sejam de fácil compreensão. Aqui na própria síntese do livro, atrás aqui, né, a gente sempre tem uma síntese aqui, diz o seguinte, né, que é como ver a paisagem pela janela de um trem em movimento, né? Um dos mais aclamados historiadores da atualidade, que é o Geoffrey, né, Blaney, ele traz nesse livro basicamente um balanço dessa fantástica saga que a humanidade vem construindo, né? Então, magistralmente, né, escrito de maneira simples e sucinta para que qualquer leitor, né, possa compreender, ou seja, vai pegar lá desde o início da nossa humanidade, né, da expansão do Homo sapiens para as outras áreas do globo, até chegar em períodos mais atuais, tá? O foco desse livro aqui é um foco geográfico e ao mesmo tempo histórico, né? E por quê? Porque ele analisa as civilizações, ele analisa os contextos em que essas civilizações estão inseridas, né? Para construir legados e trazer esses legados para essas civilizações, né? Basicamente, esse livro ele faz com que você viaje no tempo, né? E você perpasse, por exemplo, por alguns títulos, né, que você vai encontrar dentro desse livro. O primeiro deles é Vindos da África. A gente sabe que os seres humanos, os primeiros seres humanos, né, de pensamento mais complexo, né, surgem lá na África. Então o primeiro título é Vindos da África. E aí a gente vai ter a cidade, o surgimento das cidades, o interesse pelos astros, né, para a própria questão da navegação e essa impressão que nós sempre tivemos do céu, né? Essa busca da compreensão daquilo que está no céu. Ao mesmo tempo, ele vai passar pelos processos ali de revolução industrial, ele vai trazer, por isso que eu falo que ele é um livro que tem caráter geográfico e histórico também, ele traz na sua estrutura vários mapas também, né? Aqui a gente tem um exemplo de um mapa aqui, ó. Esses modelinhos de mapa vêm sempre inseridos aqui para situar os eventos de acordo com os períodos históricos. Esse mapinha aqui, inclusive, está falando da Guerra Santa, né? Ele está falando da própria questão do Oriente Médio, ele vai perpassar pelas questões climáticas, pelas questões do surgimento de doenças e como que o ser humano, essas civilizações,
essa civilização ou civilizações, eu não sei como que você prefere compreender, né? Se nós somos uma única civilização ou somos várias com características diferentes, como que essas civilizações foram construídas. Então esse é um livro bem sucinto, bem resumido, né? E ele vai entrelaçando basicamente a história de um povo a do outro, né? De um povo do outro, né? Então ele vai comparando os povos, comparando os contextos, comparando as sociedades, né? De forma didática, né? E bastante vibrante, porque você vai meio que se empolgando conforme você vai lendo esse livro, né? Ele não é um livro tão formal, então ele é bem didático, né? E ele instiga a leitura, né? E página por página você vai fazendo reconhecimento, né, de tudo o que aconteceu para chegar aonde nós chegamos, né? Então esse livro do Geoffrey Blaine é um livro bem interessante, bem sucinto, e eu recomendo para que você que está fazendo uma introdução à história do mundo, você pode começar com ele, que você não vai ter problema nenhum, né? O nosso próximo livro é um livro que provavelmente você já deve ter ouvido falar, né? Que é o Sapiens, né? O Sapiens, do Yuval Harari, né? Inclusive um best-seller, já aclamado, né? Esse livro que eu tenho aqui, inclusive, ele já está na 24ª edição, esse que eu tenho, né? Ele já sofreu reformulações, né? E esse livro aqui, assim como, né, Uma Breve História do Mundo, né? Assim como Uma Breve História do Mundo, o Sapiens também começa com esse processo de evolução do próprio ser humano, né? Essa questão da diáspora, essa questão da dispersão do ser humano, né, pelo mundo. E o interessante é que o livro do Harari, né, ele traz aí já, logo nas suas páginas iniciais, os seres humanos, né, e os seus processos evolutivos, né, como o ser humano surge, né, o ser humano que eu falo, o Homo sapiens, né, mas quais são os outros povos que estão se desenvolvendo ao mesmo tempo que o Homo sapiens, o que aconteceu para que o Homo sapiens dominasse e subjugasse os outros humanoides, eu diria assim, né? Então é um livro bem interessante, assim como Uma Breve História do Mundo. O livro do Harari também traz mapas que são bem representativos. Esse mapa aqui, inclusive, ele representa a dispersão, né, do ser humano, né, pelo globo. O interessante e o diferente dos dois livros é que Uma Breve História do Mundo traz um contexto, né? E um foco, digamos assim. O livro do Sapiens, né, best-seller, esse livro aqui, ele traz uma leitura da história de maneira mais ampla, né? E o primeiro título, né, se a gente for comparar, né, o primeiro título aqui de Uma Breve História, né, do Mundo é Vindos da África, né? E o Sapiens, ele traz como primeiro título a Revolução Cognitiva. É interessante você entender que o Sapiens ele vai trabalhar com as revoluções e os contextos históricos das revoluções. A parte 1 é a Revolução Cognitiva, a parte 2 é a Revolução Agrícola, a parte 3 já vem com a unificação da humanidade, né? E aí é legal, né? Porque ele fala, por exemplo, aqui na sua parte 1, né, Revolução Cognitiva, do ser humano, de sua dispersão, como que o Homo sapiens dominou os outros seres, né? Como que ele se desenvolveu, como que ele expandiu-se por todas as partes do mundo. Também vemos aqui na Revolução Agrícola, quando nós falamos inclusive dos povos egípcios, falamos da sobrecarga da memória, ou seja, como que o ser humano conseguiu aprender tanto, como que ele conseguiu desenvolver o seu cognitivo de forma tão significativa, né? Na parte 13 ele fala ali da unificação da humanidade, né? E aí fala da religião, a história das religiões, a história também, digamos assim, dos impérios, como os impérios foram construídos, com que objetivos os impérios foram construídos, para frente, por que da criação do dinheiro, da história do dinheiro, por que as moedas foram criadas, enfim, né? Até chegar na Revolução Científica, né? Que vai lá desde a descoberta da ignorância até o credo capitalista, né? A ideia do capitalismo como
sistema político vigente e dominante, e temos também aqui as revoluções industriais, por exemplo, que ele vai abordar também, até um possível fim do Homo sapiens. Então, esses sapiens aqui e uma breve história do mundo, eu diria que são complementares, porque eles vão ter, em alguns casos, contextos de abordagem semelhante, mas ao mesmo tempo eles podem ser aí também complementares, né? Um pode vir a complementar o outro. Esse de maneira bastante didática, esse também de maneira bastante didática. Ambos muito bons para entender um pouco mais de como nós, seres humanos, chegamos onde chegamos, de que forma chegamos e para onde estamos indo. Afinal, nós jamais saberemos do nosso futuro se nós não conhecermos o nosso passado. Né? A gente jamais vai poder ter expectativas de um futuro se o nosso passado continuar na Eita, no obscurantismo. Obscuranidade. Você me entendeu o que eu quis dizer com isso, né? Enquanto nós vivermos aí na escuridão do conhecimento, né? Jamais poderemos ver aonde o nosso futuro vai dar. Né? Valeu. Acho que essas duas leituras seriam interessantes, né? Eu indico muito para vocês. Valeu, um abraço.